Recebi a seguinte pergunta no meu direct do Instagram. Por que o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores que vão se candidatar novamente não precisam se afastar do cargo, deixar suas funções um tempo antes das eleições, como acontece com os outros servidores públicos? Então, vamos ver o que a Constituição e as leis nos dizem sobre isso? Vamos começar pelo chefe do executivo, ok? Se o prefeito quisesse se candidatar de novo para o mesmo cargo, ou seja, ir para a reeleição, ele não precisaria renunciar ao mandato e se afastar das atividades. Agora, se o prefeito optasse por, ao invés de ir para a reeleição, se candidatar para um outro cargo diferente do que ocupa hoje, por exemplo, para vice-prefeito ou vereador, aí sim teria que ter renunciado ao seu mandato até 6 meses antes das eleições. Se depois o prefeito da sua cidade resolver se candidatar a deputado, a senador, a presidente da República, ele deve renunciar à cadeira de chefe do executivo 6 meses antes das eleições gerais, porque a candidatura seria para um cargo diferente do que ocupa. E para o vice-prefeito, será que é a mesma coisa? Bom, para se candidatar para o mesmo cargo, ou seja, ir para a reeleição como vice-prefeito novamente, sim, é a mesma regra do prefeito, não tem a necessidade de se afastar, ele continua trabalhando normalmente, mesmo sendo candidato. E se o vice-prefeito, nesse ano de eleições municipais, quisesse se candidatar para um cargo diferente, para prefeito ou vereador, também nesse caso não precisaria renunciar o seu mandato. Então, usando aquele mesmo exemplo, se nas eleições gerais o vice-prefeito quisesse se candidatar a deputado, a senador, a presidente da República, ele não precisa se afastar da cadeira de vice-prefeito 6 meses antes das eleições. Já o prefeito, sim, como a gente viu, teria que renunciar. Mas você já deve ter percebido, aqui no texto da Constituição, que tem uma ressalva ali, tem um desde que. Seguinte. Se o prefeito titular precisou se afastar, ou perdeu o mandato, ou pediu uma licença, enfim, deixou o cargo, quem assume a prefeitura é o vice, certo? Então, o que a Constituição está nos dizendo é que se o vice-prefeito assumiu a cadeira como chefe do executivo nos últimos 6 meses antes das eleições, aí, caso ele quisesse se candidatar, seja como prefeito, seja como vice de novo, ele teria que ter renunciado ao seu mandato de vice 6 meses antes. Só que eu fiquei pensando numa coisa quando eu li esse artigo. Se nesse caso o vice tem que se desincompatibilizar, tem que deixar o cargo 6 meses antes, como que ele iria substituir o prefeito então nesses 6 meses? Esquisito, né? Desculpa, gente, tem coisas que eu não alcanço. Então, se alguém quiser me explicar como que esse fenômeno acontece, eu super agradeço. Deixa aqui pra mim nos comentários, porque eu realmente não entendi. A gente sabe que uma mesma pessoa não pode exercer o cargo de chefe do Poder Executivo por mais de 2 mandatos seguidos. E essa regra também vale para os vices, ok? Ah, e o terceiro mandato consecutivo é proibido mesmo em cidades diferentes, tá? Não adianta querer dar um miguezinho, termina os 2 mandatos aqui, aí o cara muda o domicílio eleitoral enfim, vai para outra cidade vizinha para tentar ser prefeito lá. Você não pode ter um terceiro mandato seguido, mesmo que seja em outro município, tá bom? Perguntinha da Rê para você. Se o prefeito já está terminando esse ano o seu segundo mandato consecutivo, ele não poderia agora se candidatar para o cargo de vice-prefeito, já que é um cargo diferente do que ele ocupava? É um cargo diferente, pero não muito, né? Porque se o prefeito de quem ele se tornou vice, daqui a pouco deixar o cargo, perder o mandato, sofrer um impeachment, pedir licença por um tempo, morrer, qualquer coisa assim, quem vai assumir a cadeira como chefe do executivo é o vice. Então, como ele teve 2 mandatos antes, na prática ele estaria num terceiro mandato seguido como prefeito e a Constituição, como a gente viu, não permite. E o contrário, o vice-prefeito que está no seu segundo mandato de vice, poderia concorrer agora ao cargo titular de prefeito numa terceira eleição seguida? Nesse caso, sim, desde que ele não tenha ocupado a cadeira como prefeito nos 6 meses anteriores à eleição. Mas, se ele não substituiu o prefeito titular nesse período, ele pode tranquilamente concorrer ao cargo de prefeito e pode até ir para uma reeleição depois. Ou seja, uma mesma pessoa poderia cumprir
2 mandatos como vice e, em seguida, mais 2 mandatos como prefeito titular. Já o contrário, daí não, beleza? Então tá, falamos do prefeito, do vice, agora vamos falar dos vereadores. Para os vereadores que já estão no cargo, a regra é diferente e bem mais simples. Se o vereador vai concorrer à reeleição como vereador ou vai disputar a cadeira de prefeito ou de vice-prefeito, não importa. Seja qual for o cargo, em qualquer eleição, ele não precisa se afastar das suas atividades da Câmara, renunciar, nada disso. Mas por que, Renata, que para o vereador é diferente, não tem os mesmos impedimentos que o prefeito tem? Primeiro e principal motivo, para os cargos do Poder Legislativo não existem restrições quanto a isso, nem na Constituição, nem na lei. Então, se não está proibido, os parlamentares podem permanecer exercendo seus mandatos até o final da legislatura e, paralelamente, disputar qualquer eleição sem sair do cargo que ocupa. E uma outra possível explicação para isso seria o fato de que os vereadores e os outros parlamentares não terem a máquina administrativa na mão, não são os gestores públicos como prefeito, governador e presidente. Então, o mandato do parlamentar não teria, teoricamente, essa força para influenciar uma eleição diferente do chefe do executivo. E para finalizar, uma outra diferença do executivo para o legislativo é a seguinte: nós vimos que o prefeito e o vice só podem ter 2 mandatos seguidos, né? Mas para os membros do legislativo não existe um número limite de mandatos, o que significa dizer que vereadores, deputados e senadores podem permanecer nesses cargos por tempo a perder de vista, e ao povo que vai dizer a cada 4 anos nas urnas se esse parlamentar deve ser reeleito ou não. E você, concorda com o fato de não existir limite para a quantidade de mandatos dos membros do Legislativo? Compartilha aqui com a gente nos comentários o que você pensa sobre isso. Espero que você tenha curtido esse assunto. Não deixe de se inscrever no canal para receber os meus outros vídeos, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.